Boa noite a todos. A palestra fala-nos da parábola da figueira que secou, continuando com as palestras, com o tema das palestras do mês de agosto, e continuando nas parábolas. Esta parábola pode ser encontrada no capítulo 11 do evangelista Marcos, e esta parábola é interessante porque ela enquadra-se num ato histórico que era comum na época que Jesus passou pela Terra, em que Jesus e os profetas, os religiosos, recorriam a atos simbólicos, silenciosos muitas vezes, recorrendo ao que tinham junto a si para dar ensinamentos de uma certa profundidade espiritual e podendo deixar através do exemplo, naquele momento, mensagens morais para a época. E o capítulo 11 do evangelista Marcos fala-nos de duas destas fases, de dois destes atos simbólicos de Jesus. Fala-nos da parábola da figueira que secou e fala-nos da parábola da purificação do templo, em que Jesus faz um conjunto de atos para purificar o templo, deixando uma determinada mensagem. A que nós hoje vamos falar, esta da figueira que secou, é uma parábola interessante, porque quando chegamos ao fim da leitura desta parábola, é daquelas parábolas que nós temos que voltar a ler e reler, e ler mais uma vez, até aceitarmos que a mensagem da parábola é para nós. Porque esta é daquelas mensagens que nos custa aceitar que é uma mensagem para nós. Nós achamos sempre que é uma mensagem para o outro, não para nós. Porque a mensagem, embora suave, ela está cheia de símbolos que nos custam a aceitar que ainda temos aqueles pequenos defeitos em nós. Então, o que é que nós vamos falar? Vamos falar da parábola, portanto, vamos fazer aqui uma leitura da parábola, fazer uma análise da parábola e depois a parte das conclusões desta parábola. A parábola da figueira que secou, que pode ser encontrada, como já referi, no Evangelho de Marcos, pode também ser encontrada no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo intitulado A Fé que Transforma Montanhas. É interessante o título deste capítulo, porque nós estamos muito habituados a ouvir a expressão da fé que move montanhas. E realmente, quando chegamos ao fim desta parábola, percebemos que é isso que Jesus nos quer dar. É essa a mensagem que Jesus nos quer dar. É o poder da nossa fé. E é engraçado, e pegando outra vez na parábola da purificação do templo, porque esta parábola passa-se na passagem de Jesus por Jerusalém. E é engraçado, porque ele, quando passou por Jerusalém, teve um conjunto de comportamentos quase que a ditar uma sentença a um povo. Foi a purificação do templo, foi a figueira que secou depois dele a ter amaldiçoado, como Pedro referiu, e já vamos ver. Portanto, parece que ele chegou ali para julgar um povo, como se fosse portador de uma sentença final a um povo. E isto foi tão evidente, este comportamento de Jesus foi tão evidente, que os próprios fariseus, após esta passagem, questionaram qual era a autoridade de Jesus para ter este tipo de atitude. Portanto, ele chegou a ser questionado sobre a sua autoridade para chegar a uma sociedade que já tinha as suas normas e começar a julgar aquela sociedade. E é interessante porque o porquê disto acontecer em Jerusalém, afinal, Jerusalém teve 1000 anos de preparação, já estava cheio de profetas, mas não estava com a evolução que deveria estar. Não estava com a evolução que era expectável. Então a parábola diz-nos que quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ele encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram, no dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até à raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste.
Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. E como referi, esta parábola está carregada de símbolos. Mas símbolos que nos custam a aceitar. Símbolos incríveis. Vejamos. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Começamos logo por aqui. Ele não diz que vai para a figueira para ver se encontra fruto. Ele vai para a figueira para ver se encontra alguma coisa. Ora bem, se era uma figueira, o previsto era ele encontrar figos, não alguma coisa. Mas logo no início diz-nos que ele teve fome. Mas porquê que Jesus teve fome? Qual é a importância aqui de referirmos a fome? Mas nós aqui não falamos de uma fome física. O que Jesus aqui quis nos transmitir é que a fome que ele saía não era uma fome física. Não era uma fome de alimento para o corpo. O que ele sentia era uma fome espiritual. Era uma fome para o espírito. Mas como? Se ele estava em Jerusalém, se era Jesus. Se ele estava na terra que tantos profetas teve. Se ele estava na terra que tantas mensagens receberam, como é que ele ainda conseguia ter esta fome espiritual? Pois é. Mas ele vinha de uma terra onde as mensagens eram transmitidas, mas não colocadas em prática. E o que Jesus nos quer dizer aqui é que esta fome que ele fala, esta fome espiritual, é resultante do que ele sentiu em Jerusalém. A ver se acharia alguma coisa. Era suposto ele encontrar ali figos. Mas a árvore ainda estava com folhas. Poderia não ser a época. E esta não era a época dos figos. Não era a época dos figos. Mas é a época das bêbaras. Dos pequenos frutos que nascem nas figueiras e que depois, sim, nascem as suas folhas. Mas esta figueira nem essas bêbaras tinha. Era uma figueira frondosa. Então, a ver se acharia alguma coisa, ele nada achou. Ele nada encontrou na figueira. Porquê? Porque era uma figueira esplendorosa, cheia de folhas, mas que não tinha frutos, não tinha obra. E era esta a sociedade da época. Era uma sociedade cheia de folhas. Era uma sociedade que não tinha obras, que nem as pequenas bêbaras que já tinham o terreno para as dar, eles as conseguiam dar. E era isto que Jesus nos quis transmitir com a sua figueira. E o que é que nos diz o Evangelho sobre isto? A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez. E estes eram os oradores da época. Esta era a sociedade da época. Daquela época. Da nossa época. Quantos de nós não produzimos os frutos com os mecanismos que nos são dados? Nós vimos a todas as palestras, assistimos às evangelizações, tudo o que é estudo complementar nós estamos, se sai um novo livro compramos, e obra. E pequenos figos, pequenas bêbaras, quantas temos? E na realidade é isto que se vive na sociedade de hoje. Aquilo que se vivia há 2000 anos atrás é o que nós vivemos hoje. Uma fé sem bases, muitas vezes. Sem obras. Reparem que, quando lemos o Evangelho, nós não lemos em parte nenhuma do Evangelho que no momento em que formos apresentados ao Mestre, nos seja perguntado quantas palavras preferiste.
será-nos sim perguntado que obra produziste. E era isto que Jesus queria transmitir com a figueira. A figueira era o símbolo de uma sociedade rica em ensinamentos, em atitudes, frondosa, cheia de folhas, mas que na realidade obra não tinha. Os profetas da altura não viviam segundo os ensinamentos que transmitiam. Era a lei do olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. E nós? E nós na nossa sociedade de hoje? Contra mim falo. Olhem para o que eu digo neste momento. Não olhem para o que eu faço quando saio daquela porta para fora. Porque colocarmos a obra em prática, que é aquilo que realmente importa, nós temos dificuldade. Porque está frio, porque está chuva, porque temos que sair de casa, porque não nos apetece, porque não temos tempo. E até na abertura de hoje falou-se da importância do tempo. Olha o que é que fazes com o teu tempo. Porque ele não volta atrás. Reparem que Jesus não nos pede que nós tenhamos grandes folhas antes do tempo. Ele não pede, ele não criticou a árvore por ela ter folhas. Ele amaldiçoou, segundo Pedro, a árvore porque ela não tinha frutos quando os deveria ter. E é isso que nos falta muitas vezes, são os frutos. Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste, disse-lhe Pedro. Mas será que ele amaldiçoou a figueira? Mas Jesus, um símbolo de amor na terra, ele ia amaldiçoar uma criação de Deus? Não. O que se passou aqui foi uma descarga energética, uma descarga magnética sobre a figueira. E que nós tantas vezes as lemos no Evangelho. Quando acordou Lázaro, quando curou a mulher hemorrágica. Só que nós estamos habituados a estas descargas magnéticas de Jesus na cura. Nós estamos habituados a estas descargas magnéticas de Jesus na destruição. E será a destruição uma coisa assim tão má? Será que Jesus ia destruir uma figueira só porque sim? Só porque ela não produziu a obra? Então, mas onde é que estava todo o restante ensinamento que ele transmitia? Da compaixão, de perdoar ao próximo. Então, se estás a amaldiçoar uma figueira, como é que tu lhe podes perdoar e dar uma segunda oportunidade? Por isso, Kardec, na questão 728 do Livro dos Espíritos, questiona se a lei da natureza, se a lei é a lei da natureza, a destruição. Ele amaldiçoou uma figueira, destruiu uma figueira. Ao que os Espíritos responderam, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Jesus não amaldiçoou a figueira. Jesus fez aquilo que Deus nos faz todos os dias. A oportunidade de fazer diferente. A oportunidade de nos regenerarmos. A oportunidade de evoluirmos. De corrigirmos. Não somos nós mais do que figueiras do terreno de Deus? Vindo cá tantas vezes quantas as necessárias para corrigir os nossos erros, para nos melhorarmos? Pois foi isso que Jesus fez à figueira. Ele apenas lhe deu a oportunidade de regenerar. E é isto que Deus nos faz todos os dias. É dar-nos a oportunidade de fazer diferente. Dar-nos uma nova oportunidade a cada manhã, a cada minuto, a cada segundo. E nós aproveitamos-las. Muitas vezes sim, para frondosas folhas e frutos. E figos. Quantos temos? Por isso é que eu digo que esta é uma parábola que nos custa a interiorizar e a perceber que ela também é para nós. Porque é aquela típica parábola que nós olhamos para ela e dizemos: não é para mim, é para o outro. Mas eu, se estou a ouvir, se me calhou este tema em palestra, é porque era para mim. É porque eu precisava de a ouvir. Então,
Reparem que, embora seja uma parábola com mais de 2000 anos, ela continua a fazer sentido. E ao fim de quase 2000 anos, Kardec pegou, não na parábola, mas no Livro dos Espíritos, pega nos mesmos temas e encaixa-os na perfeição. A importância da destruição não é destruição, é regeneração. Por isso disse no início, quando Pedro lhe disse que amaldiçoou, Jesus não amaldiçoou. Jesus deu-lhe uma nova oportunidade. E tendo-lhe dado uma nova oportunidade, Jesus ainda diz, tende fé em Deus, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. E temos aqui a solução para todos os nossos problemas. Fé em Deus. Mas uma fé fervorosa, uma fé verdadeira. Não é uma fé de que eu digo, sim, acredito em Deus. Sim. Digo-a da boca para fora. E será que no momento de aprovação eu continuo tão fiel ao Mestre como apregou nos momentos de paz e de calmaria? Pois estes são esses momentos de paz e calmaria que são as nossas folhas. Pois nós dizemos que acreditamos em Deus. É fácil dizer acredito em Deus. São essas as nossas folhas. E os nossos frutos. Quando o Mestre se aproxima de nós para alimentar o Espírito, será que nós temos frutos para lhe dar? Será que temos essa verdadeira crença em Deus para lhe apresentar? No Evangelho segundo o Espiritismo, é-nos dito para ser proveitosa a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A fé tem de ser ativa. Nós não convertemos pelas nossas palavras, convertemos pelos nossos atos. Eu não vou convencer o outro a seguir o Espiritismo, ou não vou convencer o outro a vir à casa espírita, se eu mantiver as mesmas atitudes, se eu não regenerar, se eu não renovar, se eu não fizer a minha reforma íntima. Pelas palavras, posso dizer muita coisa. E os meus atos? E os meus figos? O que é que eles dizem de mim? E reparem, falamos numa fé ativa. Falamos na necessidade de sermos úteis, de colocar em prática aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, aquilo que apreendemos. Esta é uma fé ativa. Concluindo, a figueira representa aqui 3 símbolos. Dos que apenas apresentam propensão para o bem, embora lhes tenha sido dadas as ferramentas, embora lhe tenha sido dado o conhecimento, mas não o praticam, não o aplicam. Dos que, tendo meios de ser úteis, não o são, nós recebemos as ferramentas necessárias para a obra a que nos propomos. Se não as colocamos em prática, se não aplicamos, se não utilizamos as ferramentas que nos são dadas, apenas nos endividamos, apenas pioramos. Portanto, que foi basicamente isso que a figueira fez. A rapidez, a pressa de evoluir, a pressa de ter folhas, de se apresentar frondosa e bonita, avançada em relação às demais, apenas isso só a prejudicou. E depois, numa visão mais macro-social, a figueira é um símbolo de todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas crentes de bases sólidas. De todos aqueles profetas da época que apregoavam discursos trabalhados, bonitos, mas que na prática não viviam aquilo que diziam. Discursos que eram ocos, em si eram vazios. Então eles representam muitas
das crenças que vivemos hoje, onde lhes falta uma fé sólida, onde realmente temos que ter aquela fé ativa para as conseguirmos defender. Isto convida-nos a uma introspeção, convida-nos a olharmos para dentro de nós e fazermos uma pergunta: de quem somos? Mas não aquela pergunta retórica do quem somos. Não, aquela pergunta mesmo: quem é que eu sou no meu interior? O que é que eu tenho no meu interior? Porque quando eu fizer esta pergunta, eu vou conseguir perceber se sou um mero assistente do bem que é praticado, se sou um mero repetidor da mensagem que nos deixou Jesus, ou se efetivamente sou um trabalhador ativo daquilo que Jesus me transmitiu, daquilo que o Evangelho me transmite. E sendo o trabalhador ativo, praticando aquilo que leio nas obras, praticando aquilo que aprendo nas palestras, praticando aquilo que eu transmito nas palestras, aí sim eu vou ter os meus figos, vou ter as minhas frutas para entregar ao Mestre quando chegar o momento certo. A figueira é também um símbolo para os médiuns, pois sendo este o órgão material para que os espíritos sejam interpretados, os médiuns devem ser neste momento de renovação social as árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual. E reparem que os médiuns não aparecem só em determinada localização geográfica, não. Eles surgem por todo o mundo, em todas as classes sociais, entre os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres. Porque eles vêm, são estas figueiras que vêm dar este alimento espiritual, neste momento de renovação e regeneração que a Terra se encontra a atravessar. E se eu não utilizar essas ferramentas que me são dadas, se eu não utilizar estas faculdades que me foram atribuídas, se eu não praticar o trabalho a que me predispus realizar, se me foi dada uma missão na Terra é porque eu me predispus a realizá-la, eu se não a realizar, eu estou a recusar aquilo, estou a renegar aquilo com que me comprometi. E só me estou a endividar mais. Só me estou a comprometer mais. Porque já tinha o trabalho que tinha e mais o trabalho que não fiz. Portanto, os médiuns nesta fase que a Terra se encontra a atravessar, esta renovação social, como nos é dito, são este alimento para todos. E são também um grande comprometimento que assumem perante a espiritualidade, como já foi aqui várias vezes referido. A figueira representa também o aviso para que tudo seja a seu tempo. De nada adianta querer uma frondosa folhagem se frutos não temos. Não nos adianta palavras ricas se na prática não as sabemos colocar. Reparem que Jesus, Deus, não nos pede para nós evoluirmos. Ele não nos pede que esqueçamos completamente tudo e demos um salto quântico na evolução do nosso espírito. Não, não é isto que nos é pedido. É-nos pedido para que possamos evoluir ao nosso ritmo, à nossa velocidade. Mas atenção, que se é ao nosso ritmo e à nossa velocidade, entra o nosso livre-arbítrio. Sou eu que decido como é que vou evoluir. Mas eu nesta reencarnação tenho as condições que me permitem evoluir. Na outra não sei se vou ter os benefícios que me foram dados nesta. Se já nos foram dados eu não os soube aproveitar. Portanto, Deus não nos pede grandes folhas, não nos pede grandes ramagens, não nos pede que sejamos figueiras ricas. Pede que tenhamos bons frutos. E se eu fui colocado no bom solo, tenho a obrigação de, no momento da colheita, dar bons figos. Porque foram-me dadas as condições. Por fim, as palavras de Jesus, que ninguém coma de ti fruto algum, são um aviso a todos. Pois se em vez de frutos sazonados os nossos atos revelarem maus frutos, Deus nos retirará as ferramentas, pois inúteis se revelam em nós.
Se eu não souber aplicar as dádivas que me foram dadas, eu não estou a saber aplicar os bens que me foram entregues, os bens que me foram confiados. Então não adianta continuar com eles. Outros, com certeza que não os têm, saberão colocá-los em prática. Se lhes há dado a oportunidade a eles. E nesta fase de renovação social, onde falamos tanto dos trabalhadores da última hora, das últimas horas, temos que perceber que se estamos aqui, se nos está a ser dado o conhecimento, se nos está a ser dada a oportunidade e as ferramentas, temos que as saber aplicar. O tempo também já é escasso para a colheita. Para ser proveitosa, como nos diz no livro segundo o Espiritismo, para ser proveitosa a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Não é termos fé quando estamos em aflição. É termos fé sempre. Não é fazermos bem ou sermos tolerantes hoje, quando sairmos do centro, e amanhã, porque a memória ainda está... A memória da vinda ao centro ainda está verde. Amanhã ainda vou ser bom e sexta-feira já posso voltar a ser mau. Não. É sempre, todos os dias, 24 horas por dia. O vigiai e orai. Pregai pelo exemplo da vossa fé para a incutir nos homens. Porque é mais fácil transmitir e convencer o outro pelos meus atos do que pelas palavras que eu possa dizer. E esta era a mensagem que Jesus nos queria trazer com a parábola da figueira. Era que não te adianta teres grandes folhas, teres grandes discursos, se os teus atos revelam o contrário. Preocupa-te mais pelos teus frutos. E os meus frutos são os meus atos. Mas também não me é pedido que sejam frutos doces e ricos. Não. São pedidos frutos em sintonia com o terreno onde eu sou colocado, com o meu ponto evolutivo. Obrigado a todos e uma boa noite. Depois eu vi a hora. Vamos aproveitar, ainda temos um minutinho. Na semana passada, a Fátima falou-nos aqui sobre o grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda. Dá para comparar o grão de mostarda com a figueira? Não consigo comparar porque não li a parábola do grão de mostarda, sou sincero. Em suma, em resumo, ela dizia que das sementes, das mais pequeninas, é da mostarda. Mas que depois na terra, né, ela lança raízes profundas e torna-se uma árvore frondosa de uma beleza, que os seus ramos vão alcançar os céus, né, tomando uma dimensão muito grande. Né? E hoje você nos fala da figueira. Há uma outra passagem no Evangelho que, e você recordou que se tivermos, né, a fé do tamanho de um grão de mostarda, sim, exatamente, removeremos montanhas. A questão é se dá para a gente comparar, né, o grão de mostarda com a figueira. Se você acha. Dá, porque lá está. O grão de mostarda são os grãos pequeninos e dão umas árvores frondosas. E quando Jesus se aproximou da figueira, ele não esperava encontrar figos, os figos que nós conhecemos. Porque, aliás, aquela não era a época dos figos. Mas ele, vendo aquelas folhas, era previsível que já fossem encontradas as bêbaras, que são pequeninos frutos, minúsculos. Portanto, quando Jesus se aproximou da figueira, ele não esperava ter uma grande obra. Ele esperava ter pequenas obras, pequenas transformações, pequenas mudanças. E reparem que das pequenas coisas, os pequenos grãos de mostarda, nascem grandes árvores. E das pequenas bêbaras, uma figueira dá as grandes folhas e os doces figos. E acabamos por ter esta mesma relação. Nós não podemos querer, eu não posso querer já mudar todo o mundo. Eu não posso querer agora chegar
ao meu bairro e vou mudar todos os meus vizinhos. Não, eu não consigo. Ou até poderei conseguir, se for existente, mas se calhar posso começar por tentar mudar o meu vizinho do lado. Se calhar com o simples, mas não preciso fazer grandes coisas. Basta começar a dizer bom dia. E se calhar aquele bom dia é o único bom dia que ele recebe no dia todo. E aquele pequeno nada, aquele insignificante bom dia que eu disse, é para ele muito. Eu agora em Angola tive um exemplo de um pequeno ato que para mim não é nada, mas para as pessoas foi muito. Que foi o facto, predispus-me só a registar em registro uma criança que tinha nascido e que era preciso um padrinho, não havia padrinho, eu estava ali perto, fui. Aquilo para mim foi dar um nome. Cheguei ali, assinei um papel assim, a criança chama-se assim, pronto. Mas aquilo para os pais foi muito importante. Porquê? Porque foi a forma que eles tiveram de registrar um filho. E lá está, eu não preciso fazer grandes atos. Eu não preciso ser um grande grão. Eu posso ser um grão de mostarda. Um pequenino grão. Mas os meus atos no outro terem um grande impacto. É isso que Jesus nos quer transmitir. Não precisas ser forte, não precisas ser grande. Precisas ter pequenas obras. E aos poucos vais evoluindo e vais construindo grandes obras. Temos o caso desta casa espírita. Quando ela nasceu, não era isto. Mas cresceu. Exatamente porquê? Porque houve a continuidade do trabalho. Houve a continuidade da insistência. Mas não se pode querer fazer logo uma casa espírita, pegando agora neste caso, sim, como temos aqui, com a afluência com que temos todas as quartas-feiras e todos os estudos complementares. Não. Mas começou-se aos poucos. No início eram o quê? 20? 10? Um pouco mais de uma dezena. Pronto. E cresceu. E hoje somos estes todos que aqui estamos. Você mencionou que, às vezes, os médiuns, né, que não dão frutos, que não produzem, podem ser comparados à figueira seca. Exatamente. Por aquilo que você observou e tudo, esses médiuns, nessa situação, responderão diante da vida, diante de Deus, dessa opção que eles estão tomando? Claro que sim. Foi-lhes dada uma ferramenta, a ferramenta da mediunidade, que é uma grande responsabilidade. Muitas vezes olhamos para a mediunidade, principalmente quando começamos a frequentar o espiritismo, olhamos para o médium com alguma adoração. Ai, é médium, ai, fala com os espíritos, ai, consegue dar passe. Não. Já várias vezes o doutor aqui o disse que nós os médios somos os mais endividados. O que tivemos foi aquela ânsia de pagar uma série de dívidas numa vez só e então assumimos a mediunidade. Queremos, eu nesta reencarnação vou despachar uma série de dívidas. O problema é, eu depois chego à reencarnação e esqueci-me que fiz este acordo de pagar uma série de dívidas. Depois chego cá e não uso. E, agora eu vou falar com os espíritos. Pensam que eu sou maluco. Não vou trabalhar a minha mediunidade. Bom, pois é. O problema é que quando eu desencarnar vai-me ser perguntado, mas foi-te dada a faculdade e tu não a aplicaste. Tu tinhas-te comprometido a aplicá-lo. Então agora vais ter que justificar o porquê que não o fizeste. E vais ter que sofrer as consequências de não o teres feito. E se nesta reencarnação me foi dada a faculdade da mediunidade e a faculdade de ter os 4 membros a funcionar, os 5 sentidos apurados, então se calhar está na altura de eu a aplicar. Porque eu na próxima reencarnação posso aparecer com os 4 membros impedidos de se moverem e com a faculdade da mediunidade. E então se eu agora não aplico a mediunidade porque tenho medo e tenho as perninhas para correr, imaginem quando eu tiver a mediunidade e não puder fugir e estiver a ver as entidades. Portanto, eu terei que prestar contas dessa. Para encerrar, a figueira que na parábola é colocada como se fosse amaldiçoada, né, entre aspas, por Jesus, né, por não dar frutos, pode ser também vista como os médiuns que, dependendo da orientação que dão à sua mediunidade ou não, podem cair numa situação de perda ou suspensão da mediunidade?
Sim, sem dúvida. Vários relatos temos, nas obras espíritas, de médiuns que lhe foi tirada a faculdade pelas decisões que tomaram, pelo comportamento moral que apresentaram durante a sua passagem na Terra. Mas eu ia um pouco mais além. Eu não utilizava a figueira só para os médiuns. Eu acho que todos nós podemos ser aquela figueira. E que se não utilizarmos aquilo que nos é dado, nos pode ser retirado. Não é preciso ser mediunidade. Pode ser, imaginem, o ladrão que perde o braço, porque rouba. E toda a dificuldade que ele vai ter de readaptar a sua vida sem ter os braços. Portanto, qualquer faculdade que nos é dada, qualquer dádiva que nós temos, podermos ter o livre-arbítrio. Se nos quisermos mexer, mexemos. Se não nos quisermos mexer, não mexemos. Se quisermos falar, falamos. Se não quisermos falar, não falamos. Se quisermos ouvir, ouvimos. Se não quiser ouvimos, tapamos os ouvidos. Tudo isto são faculdades que nos são dadas, são dádivas que nos são dadas. Não vou à questão do médium, mas vou à questão de tudo. Imaginem agora aquele que de castigo lhe é retirada a faculdade de falar, ou que de castigo lhe é retirada a possibilidade de se mover, porque não a soube adaptar, não a soube usar. E lembrem-se, quando nós fazemos um pequeno corte na mão, nos parece insignificante, parece que tudo lá bate. Parece que tudo vai bater naquele corte. Nós cortamos um dedo, parece que ali nos dias seguintes tudo vai bater em cima do corte. Não é naqueles dias. As coisas já lá batem, nós não estamos fragilizados. E quando nos é retirada determinada faculdade, nós aí percebemos a falta que aquela faculdade nos fazia. E o mesmo acontece com o médium. Quando lhe é retirada a faculdade da mediunidade que lhe é dada, ele passa por um processo de sofrimento muito grande. Porquê? Porque toma consciência de que foram as suas escolhas que o colocaram naquela posição. E o mesmo acontece com a figueira. Ela foi amaldiçoada porque escolheu ter folhas, não escolheu ter frutos. As outras nada lhes aconteceu, porque ao seu ritmo e ao ritmo natural estavam a ter as suas bêbaras. Por isso, acho que sim, vamos todos nós, não é só os médios, é todos nós vamos ter que responder. Então, na ótica espírita, não fazer o bem quando se pode já é um mal. Não fazer o bem quando se pode já é um mal. Porque muitas pessoas alegam, eu não faço mal a ninguém. E bem, fazes? Mas quando pode fazer o bem e não faz, já está fazendo mal. Sim, exatamente. Obrigado. Não. Aí na página 11, a oração de Francisco de Assis, que nos pede para ser instrumentos da sua paz. Consolar
Vamos orar. Envolvidos na mensagem das parábolas de Jesus, que automaticamente nos faz viajar no tempo e nos recordarmos da Palestina de então. Os símbolos, a mensagem que chega ao coração de todos nós. Querido amigo Jesus, doce Rabi, soberano pastor de nossas almas, eis que aqui estamos, tal qual como há mais de 2000 anos, quando vieste até nós, trazendo lições simples, afáveis, diretas até o nosso coração, convidando para o reino celeste, compreendendo a vida sob outra dimensão. Muitos séculos se passaram e ainda hoje, tomando corpos novos, nós aqui nos encontramos outra vez, sequiosos e famintos de pão espiritual, da água da vida que possa vir nos recordar esta mensagem sublime, a fim de que possamos multiplicar os frutos diante da vida. Não ficarmos apenas, Senhor, pela beleza da mensagem, sem nada produzirmos. Termos os olhos aguçados para identificar a fraqueza ou a fragilidade do nosso semelhante e não aplicarmos, a partir de nós, a lição que já conhecemos. Ah, Senhor Jesus, vem nos despertar para as oportunidades que são ricas diariamente, em estendermos uma mão, um olhar, uma palavra, um afago, em prol do nosso semelhante. Ajuda-nos a sermos caridosos, a ampararmos, a fazermos o bem, sem esperarmos nada, absolutamente nada em troca. Ajuda-nos, Senhor, a auxiliar o nosso próximo, sem aguardarmos recompensa, sem exigirmos admiração, gratidão, seja o que for, pois que o bem que nasce em nós começa por beneficiar naturalmente a cada um de nós em primeiro lugar. Ah, doce amigo Jesus, deixa-nos resgatar as oportunidades que perdemos nesta e em outras reencarnações, restaurando, recuperando, corrigindo os desafios que já se foram e hoje a nossa consciência nos diz que precisamos agir melhor, se possível, reparando o mal que realizamos. Inspira-nos, Senhor, na súplica de Francisco de Assis, que exortava-nos a sermos instrumentos da Tua paz. Faze, ó Senhor, de cada um de nós instrumentos afáveis da Sua paz em casa, na sociedade, em nossos locais de trabalho, no nosso seio familiar, seja onde for, que sejamos instrumentos da Tua paz
E assim te rogamos, que possas acolher, Senhor, através dos teus mensageiros, que nesta casa te servem, a atender os inúmeros pedidos que aqui nos chegam. Aqueles que vêm rogando pelos seus filhos, pelos seus netos, suplicando pelos seus pais ou avós, que se encontram doentes, que se encontram distantes, que se encontram ressentidos, amargurados, insensíveis a uma possível reconciliação. Auxilia e ampara os que chegam enfermos do corpo e sobretudo da alma. Permita que os medicamentos dos mais variados auxiliem em suas recuperações, confiantes de que do mundo maior também recebe, e Tu és, Senhor Jesus, o médico dos médicos, o Senhor dos espíritos, e tudo pode naquele que crê. Ampara, Senhor Jesus, os que suplicam pelos seus seres amados, na terra ou no mundo espiritual. Aqueles que se mantêm indiferentes, magoados ou feridos, e abençoa-nos, Senhor, sentindo a presença doce dos nossos anjos de guarda, e conforme Tu nos ensinaste, orando por aqueles que na terra ou no mundo espiritual eventualmente possam nos perseguir ou caluniar. Permita ao retornar para os nossos lares, mais conscientes e lúcidos da ação do bem que podemos realizar no mundo, guarda-nos sob a Tua paz, amparando-nos agora e sempre. Fica conosco, querido amigo Jesus.